seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora, vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É Força em Forma de Voz, o nosso canal. Vamos juntas? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai assistir esse podcast. O importante é que você assista. Estamos de volta com mais um episódio do Será que ela pode? E é engraçado, né? Cada entrevista, cada entrevistada que vem aqui tem uma história tão forte que eu tenho a certeza de que tô no propósito certo, tô dando voz a mulheres corretas e assim, eu ainda me impressiono. Olha, é muito louco isso. Eu me impressiono com as histórias que elas me contam antes da entrevista. Hoje eu tô recebendo aqui uma querida que eu conheci há pouco tempo, numa premiação na Câmara dos Vereadores. No meu caso foi de dar voz às mulheres vulneráveis, o meu canal, né? Discutir sobre esses temas e conheci ela no prêmio com um apetrecho que vocês vão ver já já. E aí me interessou e fui perguntando para ela. E aí mantive contato e falei: eu quero você no meu podcast contando essa história. Então eu vou eu apresento a Damares. Eu conheci ela há pouco tempo, mas ela é uma pessoa de luz. E ela vai se apresentar aqui, o que ela faz, como que é, enfim, pra gente conhecer juntos, tá bom? Oi, querida! Oi! Tudo bem? Como que Prazer você tá? estar aqui. Eu tô muito feliz e honrada de estar com você aqui, viu? Eu queria agradecer pela oportunidade, Cris. Querida, imagina. E eu sei que esse é o início de muitas outras, né, conexões aí que nós vamos estar fazendo juntas, parcerias aí, se Deus Se quiser. Deus quiser. Conta pra mim quem é a Damares. Bom, a Damares, ela é mãe de um casal lindo. O Davi, que tem 19 anos, a Tabita, que tem 5. A Damares hoje está divorciada já há 6 anos. Não. Né? Ah, Damares você. Eu. Ah, eu achei que era sua filha já. Eu falei, não. Divorciada já há 6 anos. Né? Passa rápido. Passa muito rápido. Vocês ficaram casados Eu quanto fiquei tempo? 17 anos casada. Ok. Né? Casei cedo, com uns 18 anos em média, assim, eu casei. É mãe nova, né? Mãe nova, né? Foi um desafio quando eu, né, teve esse momento aí, pós, né? Eu imagino. Faz parte. E com isso nasceu, né, após essa separação, nasceu o Instituto Iarim, né? Uma causa social. Eu sempre trabalhei desde adolescente. Então, isso que eu te perguntar, social. você já está respondendo. Eu sempre trabalhei com a parte social, tanto pela minha história de vida, né, que a gente vai conversar hoje. Uhum. Então, eu sempre tive essa conexão, né, com o social, em ajudar, em me redescobrir, né, em construir, enfim. E aí o Instituto nasceu. O Instituto Iarim, nós trabalhamos com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que passaram por algum tipo de abuso, né? O abuso, as pessoas, elas criam uma barreira, um bloqueio, mas o abuso pode ser patrimonial, pode ser emocional. O abuso, ele pode ser de diversas outras formas, né? Uhum. Então, nós tem outras mulheres que fazem parte, que são profissionais maravilhosas que estão aí nos ajudando na causa. Sempre tem outras mulheres que se disponibilizam, que querem ajudar de alguma forma, assim como você está nos ajudando, dando voz, né? E eu fiquei impressionada como quantidade de mulheres, né, que passam por essa situação, né, e assim, é de todos os níveis sociais, não é só, a gente acha que é só um nível, não são todos os níveis, né, e mulheres, às vezes, assim, eu trabalho na área da saúde há muitos anos, mais de 12 anos, e são mulheres de todos os níveis mesmo, mulheres inteligentes, interessantes, que passam por situações como essa, né. É o medo, elas se calam. Sim, né? Muitas sofrem caladas. Às vezes é uma dor silenciosa, não é? E ela é sintomática, né?
se ela não é tratada, quem sofre, quem vai ter essa doença, né, que vai externar de alguma forma, vai ser a própria mulher. Então, o Instituto, a gente a gente elabora cursos para que as mulheres elas possam reiniciar a vida, empreender de alguma forma, né, começar a vida, porque muitas mulheres, às vezes, elas ficam presas num relacionamento por conta justamente financeiramente, né, do financeiro. Olha, né? É verdade. Então, é uma estratégia. Nós temos também profissionais que ajudam na parte da saúde mental. Então, a gente tem um grupo de terapia, né? Uma roda de escuta, né? Online, a gente também agora está... Roda de conversa. Uma roda de conversa, né? Com especialistas também, aquela troca, né? De pessoas falando. Isso dá um apoio, né? E, assim, eu percebo que um número grande de mulheres, assim, novas... Tem mulheres de 20 anos que estão passando já por isso, né? E de um tempo para cá eu percebi um boom, assim, né? Antes a gente acha que é só um nível, mas não, são todas as idades. A gente não é só uma faixa etária, exato. Né? E é triste quando a pessoa ela descobre que aos 50 anos ou um pouco mais que ela passa por isso, que às vezes ela fala, já passei tanto, eu não vou me libertar. Então, e é isso, eu né? tava falando isso nos bastidores. Com o meu assessor, porque eu tava falando assim, sabe? Quando eu escolhi o jornalismo, eu escolhi justamente para desmascarar essas coisas, sabe? Injustiças, coisas que eu acho errado. Então, situação privada minha, coisas minhas, né? Sim. Que eu tô tendo que fazer contra tudo que eu acredito, sabe? Então, eu falei, como é uma retórica, né? Uma faca de dois gumes. Assim, por quê? Eles colocam para você medo. E o medo trava. Exatamente. Então, por medo, eu não tenho medo, mas eu fiquei com medo da minha mãe, por ela ter idade. Então, eu vou seguir o que eles estão me aconselhando a fazer. Né? Em referente a casos, é um caso pessoal, não tem nada a ver. Mas, assim, eu me perguntei hoje, por que eu tô tão incomodada com isso? Por quê? Porque eu sei que eu tô certa, mas tudo bem, ok. Mas eu quero saber qual que é o papel da justiça, né, nessas situações, tanto de vulnerabilidade de mulher, porque se não houvesse uma Maria da Penha lá atrás e tivesse dado queixa, não existia essa lei de hoje. Exatamente. E assim, tudo é um primeiro. Alguém tem que tentar, porque se não tentar... A gente nunca vai sair votar, usar calça, trabalhar. E assim, eu não tô falando que a gente tem que ocupar o lugar de ninguém, dos homens, a gente tem que ser que ser mulher. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu penso igual. Sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter respeito. A gente é boa em coisas que eles não são e vice-versa. E assim, é uma comunhão, não uma batalha, né? Sim, é um complemento o outro, né? Eu trouxe aqui para você um presente. Ai, pra mim. Esse daqui é Olha, um presentinho aí com a logo, né, do Instituto. Vou mostrar, vou abrir aqui. Eu mostro para vocês. Você é dona desse instituto? Sou a fundadora do Instituto. Fundadora? Gente, Instituto Yarim. Yarim o significado é aquela que entende e ouve. Olha, né? Que linda, gente. É o nome da minha filha, que ela precisou nascer para que o Instituto ele viesse a acontecer, né? Nossa, gente, eu tô juntando tantas coisas no meu escritório. E um outro presentinho para você. Esse daqui é um símbolo. Deixa eu pôr aqui, ó. Que ele representa a causa e os projetos sociais aí. Muito obrigada. Ai, que linda, que caixa linda. Gente, vamos ver o que será. Ai, foi feita com muito carinho. Nós estamos... É uma boneca, pessoal, olha só. Uma bonequinha de pano. Que gracinha. O sapatinho, ele sai também. Sai. É muito lindo, que fofa. Muito lindo. E me fala, assim, Essa boneca, ela representa, uma boneca de pano, né? Ela representa a luta contra os abusadores.
eu tenho um projeto com as crianças, eu me visto de boneca e Yarim, e eu leio cartilhas para as crianças, para que elas possam reconhecer os abusadores do segredo e elas possam se proteger. Por que eu falo que abusadores do segredo? Porque normalmente eles têm alguns padrões, algumas coisas parecidas, similares em algumas frases. E assim... Perdão, são narcisistas? Assim, por exemplo, às vezes algum parente fala nosso segredinho, né? Tem algumas frases que eles falam. Então, a criança, ela conseguindo identificar o abusador do segredo, que eu falo de forma lúdica, né? Para que ela, né, não fique assustada, mas ela tenha o conhecimento. Né? Então, eu falo que existe adultos que são heróis, pessoas que vão acreditar nela. Na minha página, em alguns posts, eu percebo que muitas pessoas, elas conversam, elas relatam que elas foram abusadas, elas relatam que elas não contaram na infância porque elas achavam que era normal, que elas achavam que aquilo era um carinho, alguma forma, né? Enfim, elas falavam, algumas relatam, eu não contava porque ninguém ia acreditar. Então, né? Mas ainda existe isso hoje, exatamente. É muito louco. Então, assim, essas cartilhas, essas histórias que eu conto da Yarim com os amiguinhos, né, da Yarim, eu conto histórias para que as crianças, elas consigam ludicamente identificar, né, familiarizar algumas situações. Em alguns eventos que eu já fui, já teve crianças que chegou até mim e falou que foi tirar foto e falou, já na internet, que eu falo dos abusadores da internet, que não pode mandar foto, né? E aí, digital. Entendeu? Então, assim, de forma lúdica, aí a criança chegou, a menina era linda. Ela falou, pediram a foto. Eu falei, você fez o quê? Aí a mamãe dela estava lá para tirar foto. Quantos anos, mais ou menos? Ela tinha 8. E aí, a mãe, ela falou que a mãe dela, ela mostrou para a mãe. Eu falei, isso mesmo, sua mamãe vai sempre te proteger, né? Porque existe, sim, casos que é o pai ou a mãe que faz a maldade para a criança, né? Mas existe os pais que protegem, mas não sabem conversar ou falar sobre esse assunto. Então, é um projeto muito bonito, lindo. É uma causa que, assim... Nobre. Que eu me visto mesmo de boneca, eu entro na personagem, vou falando com as crianças, assim... Posso fazer essa pergunta? Claro. Você foi abusada? Fui. Eu fui dos Normalmente 3 anos. Quem cuida dessas coisas, essas causas nobres, a maioria das mulheres que eu entrevistei foram abusadas. Sim. Em algum momento da vida. Eu fui dos 3 aos 6 anos abusada por uma pessoa que se passava, né, líder religioso, né, enfim, eu fiquei por um bom tempo. Eu me relato, assim, me lembro de alguns momentos, e às vezes eu relato em alguns lugares que eu vou, no dia que foi o último dia que ele me tocou, que a gente fez uma viagem até Minas Gerais, e no carro eu colocava as mãos para fora, e aí eu senti um cheiro. E esse cheiro me acompanha até hoje. É um cheiro que eu falo que eu vou lançar esse perfume, é o cheiro da liberdade. Porque depois desse dia, eu nunca mais fui tocada. Nessa viagem, eu não fui tocada. A gente voltou, os meus tios descobriram o que ele fazia. Ele era padrasto? Ele era um padrasto. E aí, o meu tio, ele descobriu algumas outras coisas sobre ele e mandou ele embora. E, assim, obrigou ele embora. E aquilo ali, para mim, foi um momento de liberdade. Então, esse cheiro, que eu falo que é o cheiro da liberdade, em alguns momentos, até essa semana, eu estava preocupada com algumas coisas, porque a gente é ser humano, né? É muita coisa, muitas obrigações e tal. E eu senti esse cheiro de novo. Então, em momentos, assim, da minha vida, eu sinto esse cheiro. E eu me emociono porque eu sinto que é Deus comigo. Então, mas esse cheiro te faz bem? Me te faz fortalece? bem. É um cheiro que é sempre mostrando, eu tô aqui. É um cheiro, uma mistura de mirra, tem outros cheirinhos junto. Matos da estrada que você pegou? Não, às vezes, eu imaginei, eu procurei até hoje esse cheiro em outras flores e tal. Mas, assim, às vezes eu tô dentro do mar, igual aconteceu, já uma vez eu estava dentro do mar, na época de pandemia, uma borboleta e esse cheiro veio. Onde? Como? Entende? Então, assim, é uma conexão minha com Deus mesmo, né? É algo, cuidado dele comigo. Mas eu vivi também por muitos anos com um relacionamento
que eu perdi a minha identidade, né? É um relacionamento que Tóxico. destruiu, e eu descobri que era uma pessoa narcisista, né? E eu só consegui me libertar quando a minha filha, eu vi uma situação que a minha filha estava no sofá, meu filho, né, também estava no sofá jogando videogame, achando que era normal a mãe passar por aquela situação, né, de estar no chão, e a minha filha muito pequenininha, com a mão assim na orelha, assustada, com os gritos, tudo. E aquele momento foi o meu despertar, e é onde que eu tive essa chama de falar, não, as mulheres não devem passar por isso. Mas vem cá, era discussão verbal, não Teve, física? já né, nessa relação já teve. Mas, assim, naquele momento que eu estar no chão, é aquele momento que eu falei, eu não acho normal que a minha filha cresça e achando que uma mulher deve ser tratada dessa forma. Então, assim, eu já tive outros motivos para sair dessa relação, mas eu não tinha forças. Então, essas mulheres, quando elas se conectam comigo, elas sabem que eu não vou julgar elas, porque elas estão, às vezes, nessa situação. Igual teve um caso de uma que ela ficou... É um trabalho de amor com as mulheres, eu falo. Porque é um processo. Teve uma que ela demorou 2 anos para ela conseguir se desligar dessa pessoa que era narcisista, por exemplo. Existem pessoas que não são narcisistas, mas existem pessoas que são, né? E quais são as palavras-chave que você identifica em várias pessoas que você fala, nossa, você começa a identificar? É engraçado porque quando nós mulheres, que a gente passa por essa situação, ou passou por essa situação, tem alguns padrões, né? Algumas frases, de diminuição da mulher, falando que ela não vai conseguir viver sem ele, dizendo que se você continuar gorda, eu vou te largar e vou arrumar outra, né? São coisas assim, diminuindo a mulher e dizendo, sem eu, você não vai conseguir nada, né? Então, é bem... Ou eu ou Deus, por exemplo. Né? Sério? E tem pessoas que eu sou cristã, então pessoas dentro, às vezes, de denominações, elas sofrem caladas, acobertam homens que são narcisistas, que batem, que traem, que adoecem essas mulheres, e elas se calam, muitas vezes, e adoecem. Então, tem mulheres que estão passando por tratamentos de câncer que eu atendo, e que passaram por um narcisista. Então, a gente acolhe, a gente conversa. Tem uma que até do Rio de Janeiro, a gente atende pessoas do Brasil inteiro. Então, tem online, né? Qual que é o hospital que você trabalha? O hospital que eu trabalho é no HCor. Né? Eu já trabalhei em outros, tal, mas hoje eu estou só lá para me dedicar os outros horários para estar fazendo essas coisas, né? Sim, o instituto, lógico. enfim. Você Né? fica lá na parte da tarde toda? Fico na tarde. De segunda a sexta? Segunda a sexta. Damares, você recebeu em algum momento do início desse projeto, você recebeu alguma retaliação? De outras mulheres que falam, não vai lá, não. Falar, você vai prejudicar a gente. Ou de alguns homens, ou de um conselho do hospital, sei lá. Sabe, eu imagino assim. Porque para levantar uma bandeira, precisa ser muito forte. Né? Precisa ter muita coragem. Entendeu? Então, não é só vontade, é coragem. Assim, críticas, hoje eu não falo só desse projeto. Tem que ter consistência. E, assim, as críticas eu tenho procurado não escutar. Né? Assim, tem muitas críticas. Você está se expondo, você está expondo a sua vida, você está expondo a sua família, você está expondo um monte de coisas. Mas, assim, muitas vezes, assim, a gente às vezes tem que dar um passo, né, e em prol do seu propósito. Para mim, o que eu faço hoje é um propósito de vida. Eu tenho a Damares, sem ser a fundadora do Instituto, né, eu tenho a minha vida particular, passei por tudo isso, então a gente está reconstruindo sempre. Eu estou aprendendo a ser mãe novamente, né? Porque um relacionamento que destrói sua identidade, ou o seu filho ou eu, por exemplo, né? E você, quando está doente emocionalmente, porque eu me deixei, eu não tiro a minha culpa como pessoa, porque eu fui fraca, deixei ser levada, porque a mulher, que normalmente é vítima de narcisista, ela tem aquela síndrome de salvadora. Ela acha que vai mudar aquele homem. Em todos os casos, a maioria das mulheres... Jura? ele vai mudar. Ele está fazendo tratamento.
né? Igual um relato de uma moça que eu atendi, aquela dos 2 anos, que ela ficou... Aí ela fez um curso de design de sobrancelha, ela aprendeu a mexer com sobrancelha, depois fez outras especializações, hoje ela mudou de carreira, ela está trabalhando como design de sobrancelha, com outras técnicas também. Ela fez terapia, ela conseguiu identificar, né? Assim, uma vez que a gente fez que eu acho que foi ali que ela deu um boom nela, foi quando a gente fez, eu jantei com ela, fui conversar com ela, e ela chorava, porque chegou o limite, o narcisista, ele faz a mulher, a vítima, tem homens também que são vítimas, né, porque tem mulheres narcisistas. Também. Né, mas assim, no caso dela, ele afastou a melhor amiga dela, afastou a mãe dela. Né? Então, assim, quando a pessoa se vê sozinha, ele estava querendo afastar as cachorras dela, entende? Tudo que pertencia a ela. Isso, porque ele quer tirar tudo da pessoa. Ele quer ser o dono dela. Exatamente. Como objeto. E é um perfil narcisista isso, né? Nossa, é tão difícil. Vai sugando. Porque às vezes você conhece a pessoa, se relaciona no começo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Parece uma pessoa teoricamente normal, né? Uhum. Porque normalmente eles são assim, falam muito bem, são inteligentes e convincentes e agradáveis. Então você não vê possibilidade de defeito nesse tipo de homem narcisista. Você acolhe logo porque você fala, ele, entendeu? É um bom cidadão, olha que elegância, olha o jeito que ele me trata as outras pessoas, mas você não tem o diagnóstico do íntimo dele. E aí a mulher se envolve, vamos supor, tem um relacionamento, ela acha que aquela visão que ela teve quando conheceu ele, né, que foi o primeiro momento, enfim, ela pode voltar a fazer aquele homem voltar a ser aquilo que ele nunca foi. Nunca foi. Né? E aí ela fica presa, porque ela quer salvar o casamento, ela quer salvar a família, ela não quer que a filha, o filho, né? Fique longe, né? Assim, eu tinha uma família, né, com esse relacionamento, a família Doriana, né? Para as pessoas que viam. Você me falou. Né? Mas eu lutei, lógico, eu não sou contra a família. Eu sou a favor, eu acho que existe pessoas boas, existe relacionamentos saudáveis, né? Até eu sou escritora e tenho feito livros voltados para a gente trabalhar sobre isso, porque as pessoas, elas trabalham, elas focam só em coisas ruins, existem coisas boas, né? Ótimo. Existem coisas boas. Então, o foco em relação à mulher é fazer ela identificar a sua identidade perdida, né? Então, seja com terapia, seja tendo algum curso que ela possa recomeçar, né? Tem advogadas maravilhosas que elas estão ali para atendê-las, para dar um suporte. Então, tem muita gente bacana. Mas tem pessoas de outros países, igual tem uma moça que me procurou de Londres, né? Que passa por uma situação de abusos, né? Então, a gente tem conversado. Então, assim, acontece isso em todos os lugares, não é só no Brasil, né? E fora do Brasil, acho que é até um pouco pior, porque não tem tanto respaldo. Aqui ainda a gente tem pessoas que ainda estão junto, tá na causa, mas fora tem uma carência muito grande quando envolve principalmente brasileiros lá fora. Olha, quando eu comecei com esse projeto, eu não sabia do que eu ia falar certamente. Uhum. Por ser jornalista, tem várias caixinhas, né? Que eu falava quando eu trabalhava em TV, mas o número alarmante de mulheres com depressão, crise de ansiedade, pânico, não tinha outra vertente no meu canal. Não tinha como não ser o Será que ela pode e falar sobre isso. Sim. Família, filhos e a mulher. As cobranças de gerações. Por quê? 92% segundo a OMS, né? Estava em 94, caiu um pouquinho para 92. Estão deprimidas à base de ansiolíticos, remédios. Isso já virou normal. Elas escondem porque elas têm vergonha. Uhum. As entrevistadas que eu tive, muitas têm vergonha de assumir depressão.
e procurar ajuda. Uhum. Acham que, assim, vão ser julgadas. É feio, você tem tudo. Como que você está em depressão? Você não tem motivo para isso, né? Uhum. E aí elas se acolhem, né? Elas se resguardam. Mas existem as que vão procurar ajuda. Sim. E passam por um processo de transição dolorido, né? Muito grande. Mas, assim, eu não pensei antes de começar, né? O podcast está fazendo 1 ano agora, essa semana, que existiam... Para mim, isso é novidade. Essa quantidade de mulheres vulneráveis, ainda com medo, né? Sendo ameaçadas, sendo julgadas por outras mulheres, o que é pior. Porque as maiores julgadoras nossas são mulheres, né, Sim. Damares? Existem pessoas que não entendem, né, que todas nós estamos sujeitas, né? Eu luto para que eu consiga, né, passar para essas mulheres, eu estou conseguindo, né, assim, que elas tenham como inspiração, né? Porque não é fácil recomeçar. Não é fácil recomeçar a mudar de emprego, não é fácil recomeçar um relacionamento. Nada é fácil. Não é fácil ter filhos. Não, então, não nada. é Não é fácil. Não é fácil, eu falo. Filhos não nascem com manual e eles Não. são totalmente diferentes. Totalmente, né? completamente. Então, assim, nada na vida é fácil. Mas você não pode ter medo dos desafios. Porque senão os desafios, eles vão te paralisar. Então, assim, o legal da roda de escuta é porque as pessoas podem estar se comunicando. Se você, às vezes, quiser fazer parte da roda de escuta, pode nos procurar. Eu vou deixar tudo aqui da Damares depois, Sim. tá, gente? Pra vocês seguirem ela e o projeto dela, que é muito lindo. Sim. E às vezes não é pra você, às vezes pra ajudar uma amiga, ou até pra acompanhar, se você gosta, né? Uhum. E eu tô montando um site, né, também. Como a gente eu tô tentando sempre ir atrás de profissionais dentro da área da beleza, para fornecer esses cursos, né? Também a parte artesanal, tem alguns cursos que dá também para a pessoa começar a empreender, mesmo de casa, porque tem mulheres que os homens não deixam sair de casa. Né? É surreal, né? É difícil escutar isso, É né? difícil Mas existe. No século XXI, em 2025, existe. Infelizmente para 2026, escutar várias outras coisas também. Existe. Eu fui recentemente, esse ano ainda, eu fui em Salvador, fiz um projeto lá. Tudo que tem dentro da área da beleza, em sua maioria, não tudo, né? Mas eu procurei aprender, então eu tenho algumas formações. Então, fui para Salvador, eu quero ir para outros estados também. E o certificado ele é reconhecido nacionalmente, né? Os certificados do Instituto. Então, eu levei para Salvador um design de sobrancelha e uma técnica de brow illumination para uma aldeia. Lá no subúrbio, eu ensinei as mulheres a ter, né, essa profissão. Eu palestrei lá e eu fui como boneca também. Na página tem algumas fotos, né? Mas assim, você, Damares, é um caso à parte, né? Não sei, imagino. É uma superação para você estar aqui falando isso e tem um projeto e leva adiante, né? Quantas de nós nos calam, né? E ainda continuam caladas por vergonha, medo, coazão, né? Sim. E aí a gente não quer ter esse problema, né? Muitas mulheres que às vezes conversam comigo, essa semana que passou eu atendi uma pessoa, 70 anos. E assim, algumas eu nem falo nada, nem falo que eu sou fundadora do instituto, que trabalho com... Não falo. Mas elas mesmas, parece que é um imã, né? E ela, 70 anos, ela falou, olha, eu sofri um abuso quando eu era nova, pelo pai. Meu Deus. E normalmente é o pai, cara, né? Como pode? Ela fala assim, ela fala e ela chora. Ela chora. Ela falou, passou tanto tempo e eu ainda não consigo não chorar. Então, assim, quando a pessoa, ela, às vezes, não tem essa coragem que eu tô tendo, eu entendo, porque não é fácil. Não, imagino né? que não. Eu atendi uma pessoa que ela falou, a minha mãe, ela me abusava e ainda fazia eu tomar xixi. São coisas pesadas, mas isso acontece. Então, eu acredito que eu fui forjada para estar onde eu estou. Né? Então, o que aconteceu na minha vida, desde criança, adolescência, até hoje, foi justamente para eu estar pronta para ouvir e poder ajudar. Né? Porque você tem que saber absorver, mas também não deixar isso te adoecer.
Porque De não é novo. fácil. Não é fácil. Me fala uma coisa, você fez terapia? Sim, eu tenho uma maravilhosa, ela também ajuda, ela atende, né, no Instituto, a Alessandra Vargas, que ela cuida da minha mente. Ai, tem que ter, porque a Tem gente... que ter, né, porque eu sei muitas camadas. Muitas camadas. Gente, tô É. falando pra vocês que mulher é complicada, é É. complexo. É. Aceitem-se. Assim, eu precisei ressignificar muita coisa, Imagino. né, verbalizar, né, eu percebo que muitas pessoas, elas se colocam em uma posição, né, de vítima e fica naquela posição. E isso não é legal, isso vai te adoecer, isso vai adoecer a pessoa, né? Acumular aquilo, não externar. Então, a terapia, eu cresci no meio evangélico. Então, eu tinha um preconceito, né? É. Então, eu tenho reconstruído muitas minhas camadas. Mas isso é ótimo. Né? E hoje eu não tenho esse preconceito, tanto que eu estou fazendo pós-graduação em neuropsicologia, outras formações, para justamente também poder atender, entender melhor e ter propriedade para estar falando mais sobre esses assuntos com quem eu for estar falando, seja paciente ou seja, né, profissional. Mas, assim, as pessoas, elas precisam fazer terapia e tá tudo bem, Ai, né? meu Deus, elas tá não tudo entendem bem. isso, né? É. Que tá tudo bem, não tá tudo bem toda hora. Elas são cobradas a serem mães perfeitas e trabalharem perfeito. Sim. Unir casa, família, marido, escola do filho. Se tiver um segundo filho, a personalidade do segundo filho, as reuniões e os grupos de classe. O seu trabalho que lota do seu WhatsApp de mensagens e o grupo de milhões de pessoas estão agora, né, enchendo a nossa cabeça. E eu saio de tudo que é grupo. Por quê? Perda de tempo. Quer me falar comigo? Me liga. Sim. Sabe? Porque estava sendo tóxico para mim. Estava me fazendo mal. Eu perdia muito tempo lendo coisa que não tem nada a ver. Liga. Tão bom anos 90, né? A gente teve a nossa orelhão, o telefone fixo, porque eu me sentia mais leve. E aí eu fico imaginando, se eu me sentia mais leve, imagina os jovens de hoje. Por exemplo, você trouxe essa bonequinha aqui, né? Sim. Que é linda. Nela, você ensina como tocar no corpinho, o que a criança pode deixar um adulto fazer. Sim. Eu Você comento. fala assim, olha, aqui é o peitinho. Não, ninguém pode mexer, só a mamãe. E vai saber, né, também. Normalmente eu falo que segredo que dói não é segredo para as crianças. Eu falo, segredo que dói não é segredo. Que se tentarem trocar com um presente, tocar em alguma coisa que não é legal. Então, eu tenho uma forma de falar com a criança. As cartilhas, assim, eu tento ser o mais direta, assim, o mais assertiva, né? Até porque, né, tem que tomar cuidado, que são crianças, né? Mas, assim, de certa forma, eu procurei alguma forma de poder ajudar as crianças, a proteger as crianças. Porque eu percebo que as crianças, elas estão sendo muito bombardeadas para tentar sexualizar as crianças. Nossa, e as meninas hoje estão terríveis, né? Assim, teve uma Você acha que tem muito isso? Tem. Teve uma pesquisa que foi feita lá na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né? Ao total de abusos está em torno de denúncias, isso que foi denunciado, né? O total, Deus. 14 mil. Né? Por dia, crianças estão sendo abusadas, em média, 31 crianças ao dia. Isso que são denunciadas, imagina as que não são. Né? Então, assim, eu tenho procurado, né, me conectar com pessoas para a gente estar lutando, para ter espaço, para ter voz, para ter patrocinadores, porque eu quero levar isso para mais pessoas. Mas, assim, eu percebo que quando abuso não dá audiência, né? Jura? Abuso não dá, né? Então, assim... Como assim audiência? Não sei. Eu brinco porque, assim, no sentido que, dependendo da finalidade da pessoa, ela não quer se envolver com isso, não quer ter um nome, né? Ou ela não quer participar do projeto, ou ela não quer apoiar o projeto, eu investir. Acredito que apoiar por ser falado sobre abusos, né? Gente, porque eu acho que é muito pesado, né, talvez.
né? Ah, Então, entendi. assim, pega o meu telefone, não sei o quê. E Some. não tem retorno, né? E tá tudo bem. Eu acho que as pessoas certas vêm na hora certa, né? Mas, mesmo assim, eu não posso parar, né? Não. Então, assim, é o meu propósito de vida, né? Ainda bem que você descobriu, né? Eu aprendi, né, com a terapia, mas também eu sempre me autoavalio, e eu percebi, assim, eu tava tanto assim, quando eu descobri meu propósito, eu falei, eu quero fazer. E assim, eu ainda sempre estou aprendendo, né? E eu estou aprendendo a desacelerar. Porque nós mulheres, a gente está falando também de mulheres, nós mulheres, a gente quer fazer tudo. Eu falo de mim, Damares, pessoa. A gente quer fazer tudo de uma vez, a gente quer dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. E a gente adoece. Exatamente. Né? Tem um estudo da Suíça que fala, lá, os médicos da Suíça, uma das terapias que eles falam quando a pessoa está com depressão, ansiedade, burnout, enfim, eles mandam fazer viagem. 2, 3 dias de viagem. Jura? É o tratamento deles. Então, assim, eu antes de saber dessa pesquisa, eu comecei a viajar. Eu viajei muito, eu tenho viajado às vezes quando dá. Agora eu não estou conseguindo muito, mas eu sempre procuro dar uma escapadinha, pego a minha filha, viajo. Nem que for 2, 3 dias, sabe? Mas pra quê? É uma Pra se terapia desplugar? para você desplugar um pouco. Gente, olha que ponto chegamos, né? Mas isso é uma terapia. É uma terapia. A gente foi descobrindo terapias... Alternativa, mas faz bem. Então, eu amo me conectar com a natureza, ou seja, na praia, seja em algum lugar. Gente, a mulher, ela precisa desses momentos. Seja levando os filhos, ou seja, sozinha. Eu tinha muito medo de fazer as coisas sozinha, né? Hoje eu já viajo e tá tudo bem. Pego minha filha às vezes e a gente vai e faz alguma coisa assim. É bom, porque muito despluga, bom. né? Tira da É tomada. muito bom. E às vezes as mulheres estão Tão assim, afoitas, né? E às vezes precisa só desacelerar. Elas querem, as mulheres, eu vejo também, que elas adoecem por querer acelerar um processo. Por exemplo, a infância. A infância é linda, mas é trabalhosa. É um trabalho de formiguinha, né? Todo dia você vai lá e planta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Isso dá trabalho. Sim. Exige dela. Então, ela quer que a criança cresça logo, sabe? Aí pega a menina e coloca já roupinhas de mocinha, passa batom, esmalte, já sensualiza de certa forma para que ela se sinta mais velha e ela não tenha que cuidar disso. Gente, é surreal, porque a infância é a fase mais pura e linda. E depois você vai sentir saudade, né? Disso. Eu sinto muito do meu menor, do meu mais velho. Mas, assim, tem o pequenininho que eu tô matando as saudades. Mas, assim, eles vão mudar, eles vão crescer. E o filho é feito pro mundo. Não pra nós. Verdade. Isso dói, né? É. Porque, assim, a gente gerou, a gente colocou na barriga, engordou, sentiu toda a conexão, teve... ou amamentou ou não, ou cuidou, foi aquela mãe da madrugada. Enfim, tem tanta coisa. Um neném, vocês não têm noção. Não. O primeiro ano de vida, vocês não têm noção. Não, vocês têm sim. O primeiro ano de vida, se alguém contestar o que eu falar, então me prove. Porque, assim, é assustador. Desafiador. Primeiro, hormonalmente, nós temos mudanças hormonais. E aí, também, outra coisa muito séria que a gente precisa prestar atenção nessa baby blues, depressão pós-parto, existe. Sabe por quê? Os hormônios caem. E aquela alegria, testosterona, enfim, cortisol, dopamina que estava no teu organismo, simplesmente vai embora em 11 dias. E assim, você percebendo isso, você tem que se cuidar. Buscar ajuda médica, porque médico é para isso. Eu entendo assim, tá? Mas tem mulheres que são naturebas, né? Então, assim, nada contra, mas também, se vier sofrer e fazer mimimi na minha frente... Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, sim, com o pós-parto. Eu procuro uma vez por mês sempre estar fazendo ações sociais, né, na região, unindo forças com instituições, para a gente estar sempre em movimento. Agora, em dezembro, a gente está também fazendo algo com as gestantes, porque a minha preocupação, muitas das vezes, a mãe rejeita o filho até na barriga.
E quem estuda a mente já entende, né? A gente já pode ver forte. que tudo começa na barriga, né? Até a rejeição e acontecer coisas ao longo da vida dessa criança, né? Então, assim, é muito importante a mulher se preocupar. Então, a gente vai fazer uma ação, né, ali na Zona Norte, voltada para gestantes. E a gestante também é tão vulnerável, né? É. Parece que ela atrai um imã de gente que só fala coisa ruim, tragédia. Quando você está gestante, só vê grávida. Só vê grávida e ainda fala que você tá gorda. É. Eu cheguei a 130 quilos. Jura? Na gestação da minha filha, porque eu passei muita coisa na época. Era um chefe abusivo, né? Ele era um chefe que fazia muito assédio moral, né? Eu passei a gestação, assim, em pé. Foi terrível. Em casa também passava coisas terríveis também, né? E, enfim, desde traição, muita coisa. Então, eu realmente cheguei ao meu limite corporal, assim, 130 quilos. Assim, eu falei, meu Deus do céu. Quando ela nasceu, eu cheguei aqui, né? Quando ela nasceu, eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Então, por isso que eu falo, gente, recomeçar é comigo mesmo, viu? Porque eu vou te falar. Né, Damares? Mas, assim, ainda... É importante. Tem que ainda é a saída. A gente não pode desistir da gente. Não dá, cara, não dá. Porque, assim, os filhos vão pro mundo... Você vai ficar depois. Você tem, às vezes, um relacionamento que pode ser pro resto da vida. Eu torço para que sejam, para vocês, para mim, um dia, quando, né, vier. Mas, assim, vai chegar um momento que é só você e Deus, né? Então, assim, o que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? Então, é uma luta constante, que eu estou tentando, por exemplo, voltar a cortar açúcar. Eu amo chocolate, gente. A mulher devia ter um chocolate na vida. Não, tem que ter na bolsa um chocolatinho. Porque pra dar aquela precisa os hormônios. Não é? Mas é uma luta constante. Mas é verdade, são tantas caixinhas, né? São tantas lutas. E assim, para você, eu queria entender o que significa cuidar, né? Cuidar para você, especialmente quando a gente fala de cuidar de outras mulheres, crianças, assim, qual que é a sua prática, né? Eu fico imaginando você explicando para uma criança... eu queria que você contasse isso pra mim. Como que você fala com ela? Você falou por cima, mas assim, você pega a bonequinha e mostra as partes, ela fala assim, aqui não. Por exemplo, como que é, Damares? Você precisa assim, da boneca também. Não, tudo bem. Eu penso assim, tá? Porque ela entende? As crianças, elas entendem, né? Nessa idade? Normalmente, assim, quando eu faço esses movimentos, agora em dezembro a gente vai fazer no CTN. Está imprevisto aí 1.000 a 1.200 crianças de toda a região, de toda São Paulo, né? Nós vamos estar falando. Então, assim, dependendo da quantidade, eu não levo a boneca, né? Porque senão as crianças vão querer, né? Todo mundo vai querer a boneca e não dá para dar para todo mundo a boneca, né? Mas, assim, normalmente eu vou brincando com as crianças, eu vou falando com elas. Quem tem um Pedro aqui? Tem algum Pedro aqui? Ah, então, eu tenho um amiguinho também, Pedro. O meu amiguinho Pedro, aconteceu uma história com ele, eu vou contar. Então, cada história que eu vou fazendo, eu vou falando, o Pedro passou por isso. Mas você sabia que ele descobriu, que ele lembrou do que eu falei para ele? E aí ele falou pro pai, entende? Tipo assim... pai... tipo assim... Não. Aí, por exemplo, a Ana... Ai, desculpa, meu celular, pode desligar se quiser. Não, desculpa. Fica tranquila, Né? somos então, mulheres. É que a Ana passou por uma situação, e aí eu sempre coloco o nome de alguém que está ali, entende? Eu procuro ver, vai ter 1.200 crianças, então dessas 1.200 eu vou soltando alguns nomes, eu falo, olha, mas eu tenho um amiguinho que passou por isso, o Pedro, o Lucas passou por isso, e aí ele lembrou, e ele contou para o papai, eu contou para a professora, entendeu? Aí eu falo que os policiais são heróis, né? Eu tento trazer para eles que existe vários adultos que são heróis e que alguém vai acreditar neles, para eles não guardarem segredo, porque o segredo que dói não é segredo, entende? Bom isso. Então, assim, eu procuro falar que onde eles fazem o número 1, número 2, não podem tocar, que é deles, o corpo é seu, só você pode tocar. Por que eu falo só você? Eu tento enfatizar, porque às vezes o pai ou a mãe pode ser o abusador. Então assim, se é alguma coisa que vai doer,
Não é segredo, né? É uma coisa... Eu tento, de formas lúdicas, trazer para eles o conhecimento. Que o meu foco é levar o conhecimento para as mulheres, seja espiritualmente, seja através de cursos, seja através da terapia. E para as crianças, é a forma que eu achei de levar o conhecimento certo para que elas se protejam, foi dessa forma. E eu ficava pensando, mas como que as crianças vão prestar atenção? Aí eu falei, vestida de boneca, vou de boneca. Fui de boneca. E leva boneca porque tudo que é visionário, né, visão, na minha opinião, atrai mais. Faz você guardar mais na memória, Sim, né? eu estou montando um gibi também, né? Para estar no site, eu estou montando um site que a gente possa comercializar caneca, gibis, algumas coisas para trazer fundos, né? Para patrocinar, né, a causa. Então, lá vai ter cursos online também. Então, eu estou montando aí, aos poucos, se Deus quiser, já está finalizando. Nossa, que estrutura, né? Tem que ter uma estrutura. Tem. E tem que, empreender. Eu queria até te perguntar, assim, né? Se o empreendedorismo dessa parte feminina, como que está sendo para você? Difícil? Está sendo desafiador por ser uma causa social? Ou você não encontra recursos? Falta o governo? Falta. Eu tenho conseguido acesso a pessoas que têm acesso a essas pessoas da política. Ótimo. Né? Mas, assim, ainda não cheguei a ter um retorno de ninguém. Né? Mas logo terá, eu acho. Que a gente recebeu aquele prêmio lá. Né? Eu acho que é um gatilho, não? Pode ser. Mas, assim, eu procurei estratégias, né, para conseguir fundos, né, para ajudar a causa. Então, é o site, é comercializando a boneca, né? Quem que faz as bonequinhas para você? Eu tenho uma pessoa que ela faz. Que linda. Ela é maravilhosa, ela é uma fofa. E é tudo feito à mão. Sapatinho sai, vestidinho sai. Muito linda. É tudo lindo. Ela é perfeita, né, no que ela faz. É bem artesanal mesmo. Né? E, então, assim, tem algumas estratégias que eu tenho procurado fazer, né? E não, eu sei que não é fácil, né? Empreender não é fácil, recomeçar não é fácil. Só né? uma perguntinha Claro. que eu preciso fazer, senão eu vou ter um treco aqui. A massagem humanizada, preciso saber, rapidinho, é algo muito ligado, né? Ao acolhimento e ao toque afetivo, certo? Mas como essa prática se conecta com empreendedorismo ou empoderamento feminino? Porque, assim, a massagem humanizada, você também está tocando no corpo da pessoa. Sim. A massagem, eu sou formada também em massoterapia, né? A massagem, muitas mulheres, elas não... Eu fiz até uma ação social, eu fiquei 3 semanas massageando lá umas mulheres num local. Então, todas as mulheres estavam lá, eu massageava face, o crânio e os braços. Não fui no resto, né, tal. Claro. Mas muitas choravam. Algumas estavam com dores e elas falaram, nossa, passou. E aí eu fui conversando com a moça que estava organizando junto comigo. E ela falou assim, Damares, às vezes nós mulheres, a gente cuida de todos e ninguém cuida da gente. E muitas mulheres, às vezes, elas não foram tocadas. Elas nunca tiveram uma massagem. Né? Então, a massagem humanizada é trabalhar sobre isso. Entende? A pessoa sentir o toque. Eu prefiro trabalhar com mulheres. Sim. Né? Até porque... Existe, né, alguns homens que às vezes eles não entendem, né, o trabalho, mas o meu foco é justamente interpretar onde que está a dor, entender a pessoa e aí fazer a massagem voltada para onde está essa dor, para aliviar essa dor, né? Porque às vezes ela se detecta, às vezes no ombro, mas é uma dor interna. Exatamente. Mas às vezes tem alguns outros pontos, né, que ligam junto ao ombro, então faz de acordo com realmente a anamnese do paciente, né? Nossa, a anamnese é ótimo. E assim, olha, eu quero que você me deixe uma mensagem muito importante, porque quando eu te conheci, e eu vi a bonequinha, e eu vi esse projeto, me chamou a atenção. E são mulheres normalmente muito corajosas, ou que já passaram por abusos, ou vulnerabilidade. Então, eu queria que você deixasse, assim, para as mulheres que estão agora, né,
tendo que se reerguer, se recompor, se refazer, porque não é fácil, né? Se descobrir de novo e começar um novo ciclo, deve ser muito difícil. Eu imagino, porque assim, no trabalho é assim, né? Se você é mãe, depois você volta a trabalhar, mas imagina uma pessoa abusada. Sim. Assim, o que não passa na cabeça desse ser humano? Você acha que ele cura isso? Ou vai sempre carregar essa marca? Quando a gente machuca alguma parte do nosso corpo, gera uma cicatriz. Mesmo que você tire a casquinha, vai ter aquela cicatriz. Então, o que acontece com a pessoa quando é abusada, ela ficou marcada. Isso não tem como apagar, mas tem como ressignificar. Tornar isso leve, não levar como um peso, né? Então, eu sofri todos os abusos que você pode imaginar, mas isso não me definiu. Tem algumas marcas de abusos que eu tenho no corpo, mas isso não me definiu. Então, eu trago para as mulheres que, primeiro, amar. Eu tenho me aprendido a me amar. Eu não me amava. Então, a primeira coisa que eu digo para as mulheres, ou para os homens que sofreram abusos, olhe no espelho e se ame. Porque quando a gente se ama, a gente tem uma força maior, né? E o projeto Yarin é baseado no amor, né? Porque se eu não olhar para a pessoa com amor, que sofreu um abuso, independente do que for, não faz sentido, né? Então, é isso. É sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Olha, a gente conversou, foi um papo rápido, mas assim, eu vou deixar o seu projeto, seu canal, as suas redes sociais, tudo que você faz é bem, assim, em destaque para o nosso canal, sabe? Porque através dele eu levo e conecto pessoas que estão passando por isso, ou já passaram, ou conhecem alguém que está passando. Sim. Né? E ainda é muito normal isso. Então, essa conexão é primordial. Eu vou deixar as redes sociais dela, eu vou deixar todo o projeto dela, da bonequinha, né, da boneca vestida, as fotos, o site, para vocês se inscreverem. Gente, apoiem pequenas coisas com mínimo, sabe? Porque eu acho que, além de te fazer bem, vai fazer bem pro outro. Quando você faz bem pro outro, faz mais bem para você, né? Na minha opinião. Sim. Eu acho isso incrível no jornalismo, porque é assim, é uma devolutiva que eu tenho, às vezes, são poucas, mas assim, que eu sei, né? Mas quando uma mulher chega para mim e fala, Cris, olha, eu assisti sua palestra, seu curso, eu fiz sua imersão. O que você falou me fez desistir de tirar a vida. Olha. Eu já ouvi isso. E cobrando a minha grade do programa. Eu falei, gente, mas não era para dar certo, tão Sim. certo. Mas é porque existe essa dor. O propósito existe. E a gente tem que... Eu fui levada, assim, feito um furacão. Quando as coisas são de Deus, elas são leves e elas vão sendo conduzidas. E é o que está acontecendo com o seu programa. Né? Ai, amém. Tomara que eu traga muitas luzes, porque é o que eu sempre sonhei fazer, um jornalismo sério e que, como é que fala? Tampe o buraco aonde o governo, o Estado falta, né? O pouquinho assim que eu faço é muito para mim. Então, receber mulheres como você é uma honra. Obrigada. Tá? Parabéns pela sua história, pelo seu projeto, por tudo, por ter coragem. Porque aqui você mostrou que você tem coragem. Você enfrentou tudo isso, mas podia ser retalhada, podia ter dado tudo errado. Mas você continuou. E isso é muito bravo, assim, são esse tipo de mulheres que a gente tem que se aliar umas às outras, né, fazer uma corrente do bem. Não é não? Obrigada. Querida, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Obrigada. Tá? Tão prontamente, tão de coração. Gente, ela é um amor, essa pessoa aqui. Eu conheci numa premiação, como eu falei para vocês, mas assim, já me conectei com ela na hora, porque tinha alguma luz, um diferencial nela. E quando ela apareceu com a bonequinha, gente, eu fiquei encantada, porque
mexe com a mulher, a boneca. É o primeiro presente que a gente ganha, né? Ou do pai, ou da mãe, ou do avô, enfim. Ela representa tanto, né? Não parece, mas ela representa a sua infância, adolescência, vida adulta. Damares, muito obrigada. Eu vou deixar o apoio, depois o seu Instagram, eu quero que você fale. Pode falar para aquela câmera, Sim. mas você fala seu Instagram, mas a gente vai depois deixar tudo em GC. Sim. Tá? @Instituto Yarin com Y, _oficial, né? Nesse vai ter a parte do projetos sociais, né? E tem o Yarin _ company, que aí é voltado para massagem, né? Humanizada, né? Que eu atendo a domicílio também. Tá bom? Nossa, que trabalho lindo. Parabéns, viu? Me orgulho de entrevistar mulheres assim, com essa visão e com essa libertação. Gente, olha, muito obrigada. A gente fez mais um Será que ela pode? Eu espero que vocês assistam e gostem e revejam o programa. Sabe por quê? A gente vai fazer cortes maravilhosos. E assim, esses cortes é justamente para prender você. Se você estiver passando por uma situação parecida ou conhece alguém, você vai falar uma frase que ela usou. Nossa, fulana, você lembra de alguém? E você pode ajudar, entende? Então é para isso que o propósito do canal cresceu. Por isso que o canal cresceu. Eu não sabia por quê. Porque não é mais meu o propósito. É de outra pessoa. Então, as coisas foram abrindo as portas. E é lindo de ver, né? Sentir isso. Olha, muito obrigada. Gente, a gente vai fazer mais um podcast esse ano. Estamos aqui na 2ª temporada e a gente fez 1 ano domingo. A gente vai comemorar com pessoas especiais que me deram força para que isso tudo fosse isso tudo, sabe? E eu sou muito grata porque foi muito rápido. Então, assim, além de me preencher, me curar de depressão, de não fazer nada, de não jornalistar, eu tô dando voz para outras pessoas, eu tô fazendo pelo outro. Isso é tão bom, cara. É essencial. Para mim, é assim, família e o trabalho voltado pro propósito. É isso. Não é sobre isso? É sobre isso. Ai, gente, será que ela pode é sobre isso, gente? Tem as coisinhas de mulher, tem os mimimis, tem as nossas crises histéricas, que eu acho que é bem normal, né? Mas isso que é legal de ser mulher, é ter várias fases dentro de um mês. Nossa, às vezes dá um grito na minha casa, eu falo, gente, eu vou ser denunciada, né? Mas aí você é carinhosa, a mulher tem 1000 facetas. É muito bom. E olha só, gente, até Jesus quis ter uma mãe. Bom, enfim. Independente de religião, né? Eu tô falando assim. A mulher sempre foi o equilíbrio e será sempre. Mas ela tem que se cuidar, senão ela adoece. É verdade. Então, você pode adoecer também. Você está passando por uma situação parecida. Vamos se cuidar, gente? É essa mensagem que o programa de hoje quer passar para vocês. Se cuidem, tá? Se amem primeiro, para depois ajudar o próximo. E aí vai indo. Combinado? Um beijo, gente. Muito obrigada. E assistam essa entrevista, porque essa mulher aqui é fera. Obrigada.